Fala corredora, seja bem-vindo, bem-vinda de volta. Hoje o tema é um tema muito legal que eu gosto bastante, eu gostei muito de escrever o artigo, depois vocês deem uma olhada aqui embaixo no artigo completo. E é um questionamento que eu tenho recebido e vejo que poucas pessoas discutem isso, e isso é muito importante. Como é a eficácia dos aplicativos de treino? Então, você que está fazendo uma orientação, está fazendo exercício em casa com orientação do aplicativo, você já se perguntou se aquele treino é eficiente para você, se ele está te trazendo um benefício de fato para a sua saúde, ou para a sua corrida, ou para o seu esporte preferido? Sim ou não? Se você não fez essa pergunta, devia ter feito, hein? Então fica aqui comigo até o final, que eu vou te responder essa pergunta de uma forma científica. Eu levantei alguns estudos e eu vou responder essa pergunta. Vem comigo e fica até o final, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente faz um levantamento desse tipo de pergunta, a gente escolhe alguns artigos com peso maior ali nas revistas científicas e que tenham de fato impacto em termos de relevância, né, que de fato respondam às nossas perguntas de uma forma mais confiante, vamos dizer assim. Então, eu vou dividir em três subtópicos para responder essa pergunta, que quando a gente estuda e entende, quer saber a eficácia do treino para o esporte, a gente tem que pensar no aspecto do programa. Então, em termos de repertório de exercício, de estruturação, de evolução, como é essa construção do programa. O segundo ponto é a questão do indivíduo. Então, aquele aplicativo que você escolheu, ele respeita as suas individualidades? Ele respeita o seu nível de treinamento atual? É um ponto importante também a gente conversar um pouquinho. E o último ponto que a gente vai conversar é a questão do acompanhamento das medidas, do monitoramento das medidas de desempenho, de treino a treino, como você vê a evolução. Então, são esses três pontos, ok? O primeiro, então, o aspecto do programa. A maioria dos aplicativos, eles foram criados pensando em atender um grande número de pessoas, né? Então, ele considerou ali aspectos importantes dos benefícios do exercício físico, mas ele pensou no objetivo geral, né? Então, todos os aplicativos que a gente tem hoje, eles ainda têm ali alguns programas específicos, mas ainda assim ele é muito geral em termos de repertório, de objetivo. E aí a pergunta que eu faço para você que já escolheu, está usando aí, eu vou deixar aqui a lista dos aplicativos que eu fiz essa revisão, esse levantamento, que foi o aplicativo da Nike, da Google Fit. Eu vou deixar aqui, se você está treinando com algum deles, comente aqui, Bia, estou fazendo esse, Bia, estou fazendo aquele, para a gente entender um pouquinho com mais profundidade, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto ruim desses aplicativos. Então, a gente não tem um repertório... A gente até tem um repertório grande de exercícios, de variedades, o que é muito positivo do aspecto do treinamento, mas em termos de respeito de individualidade, isso não é muito seguido, isso não é muito bom para quem está pensando aí em melhorar de fato o desempenho, por exemplo, na corrida, que é a minha conversa com você hoje. Então, esse é o primeiro aspecto ruim. E aí, quando eles fazem comparações com alguns grupos, eles percebem que aquela pessoa que faz o treino aplicativo e faz um outro treino com uma outra estratégia de interação, ele é mais eficiente do que aquele que só faz o treino só para o app. Então, de novo, a gente, nesse momento que a gente está sem essa outra opção de interação, a gente está um pouco de desvantagem, e isso é um aspecto ruim desses apps. E aí eu quero trazer um ponto importante, que é a questão da interação social. Então, muitos de nós estamos sentindo muita falta das nossas aulas coletivas, do nosso contato com as pessoas, e isso, no longo prazo, isso tende a ser ruim. Por quê? Porque isso desmotiva a gente, né? A gente é humano e esse tipo de contato nos faz bem. Uma vez que a gente não tem isso, a gente acaba desmotivando em termos de frequência de atividade física, e isso é ruim. Então, ao longo do tempo, isso não foi avaliado nesses estudos, o que indica que, de fato, a gente não vai ter uma resposta positiva ao longo do prazo, porque a gente ainda não está adaptado para essa realidade, tudo bem? O segundo aspecto do indivíduo é bem interessante a gente pensar, então, eu converso um pouquinho com vocês sobre a questão da individualidade nesse vídeo aqui, depois dá uma olhadinha. Esses aplicativos, eles não conseguem direcionar muito especificidade da sua modalidade ou do seu objetivo. Por quê? Porque ele é geral. Isso também é um ponto ruim, né? Uma vez que nós somos
seres biológicos com uma variabilidade muito alta. E aí, essa falta de respeito ao nível de treinamento, à sua condição, nós somos uma geração com doenças associadas, né? Os nossos adultos, não sei se você tem, mas muitas pessoas têm diabetes, hipertensão e outras comorbidades que não são consideradas. E isso é ruim, porque a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai pensar numa prescrição e vai fazer alguma aula, algum exercício para essa população. Então isso é algo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que também precisa ser melhorado nesses aplicativos. Quando a gente fala em populações, isso também é um outro ponto importante. Quando você é gestante, você está amamentando seu filho, ou você é idoso, você tem prescrição de exercício específico, respeitando esses limites, né? E esses aplicativos não consideram isso. Isso é um ponto ruim. Um outro ponto ruim, pensando no indivíduo, é a questão da avaliação, né? Então a gente não tem ali um levantamento individual da pessoa, se ela tem algum desalinhamento na postura, no modo de execução. Então isso é algo que precisa ser muito melhorado ainda com o tempo desses aplicativos, que a gente ainda não tem. E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, quando você faz algum exercício e você sente alguma dor nos pontos, então eu sinto dor, estou sentindo dor no ombro, na articulação, né, em si, no joelho, no quadril, no tornozelo, isso é algo preocupante, pode ser alguma falta de alinhamento durante a execução do exercício. E é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, esse tipo de leitura precisa ser feita aí por você que está fazendo esses exercícios com apps, ok? O terceiro ponto, então, importante subtópico é a questão das medidas de acompanhamento, né? Então, quando você está com um profissional, ele vai fazer esse gerenciamento dessas medidas de frequência, de tempo naquela frequência para, de fato, atingir seu objetivo. Se seu objetivo é perder peso, enfim, tudo isso é gerenciado pelo profissional de educação física. Se você não sabe gerenciar isso, você acaba comprometendo a eficácia daquele programa. Isso é um ponto também que ainda não está tão bem definido e bem estruturado nesses aplicativos, né? A gente tem no smartphone hoje em dia um monitoramento em termos de dados de saúde, né? A gente tem aí qualidade de sono, quantas passadas por dia, né? Se você está com o celular, a gente já tem esses instrumentos que fazem esse tipo de leitura, mas a gente não tem integração, a gente não tem a sincronização desses dados com esses dados. Eles não alimentam o programa que você tá adotando para treinar em casa. E aí isso seria muito positivo, porque isso adequaria e deixaria mais personalizado o seu treino. Então a gente está avançando, a tecnologia tende a avançar com isso, mas a gente ainda não tem esse tipo de sincronização, o que é ruim, o que não permite que você tenha medidas de desempenho e de evolução, né? Que é super importante quando a gente fala de evolução de treino. Se a gente não tem essas medidas, a gente não sabe se melhorou ou não, né? Então é uma forma da gente pensar aí como a gente pode controlar essas medidas para entender se eu estou evoluindo no treino ou não estou. Então esse é o terceiro ponto. Então era isso. De novo, a gente está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, acredito que a gente em pouco tempo vai ter essas desvantagens revertidas, né? Mas, enfim, eu acho importante a gente trazer esses pontos para vocês treinarem com segurança e saberem que estão fazendo ali algo bem feito, que vai reverter positivamente para a saúde ou para o desempenho da corrida ou para o esporte. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Eu vou trazer no próximo vídeo as vantagens desses aplicativos, o lado bom da coisa. E deixem aqui os comentários de qual aplicativo vocês estão escolhendo para treinar em casa, tá bom? Um beijo e até!